Nós temos um curso desse de storytelling para educação espetacular. E temos também o storytelling de dados para o mundo do Power BI. Veja só, porque é tudo uma sequência para que a gente entenda que tem dados escondidos que eles estão lá e que nem sempre nós conseguimos ver. Eu tenho visto, a gente olha agora as vagas, principalmente pega ali uma vaga de início de gestão até uma gestão mais sênior, é unânime estar pedindo algum tipo de conhecimento na inteligência artificial, até porque muitas coisas foram automatizadas, né, Álvaro? A gente já não faz mais ali na unha, como eu Exatamente. digo, né? E isso a gente não está falando de multinacional e empresa grande, a gente está falando de Não, médio empresário, exato. pequeno empresário já está automatizando seus processos porque entendeu que isso é uma virada de chave, que é um ganho para ele, para o negócio dele. Eu digo que o IA ele é uma ferramenta para a gente ganhar produtividade. E se tem uma coisa que o nosso país precisa é ganhar produtividade. Uns anos atrás, assim, quando falava, eu, por exemplo, pensava, nossa, como será que é fazer? Tive a oportunidade de implementar uma universidade corporativa, tirar do papel e colocar ela para funcionar dentro de uma empresa. E ainda, isso foi em 2018, não era o que é hoje. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Mindcast Pessoas e Negócios. Como vocês sabem, aqui nós acreditamos que para fazermos negócios precisamos de pessoas engajadas, pessoas com energia e pessoas com vontade de fazer acontecer. O nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa de peso do mercado de educação profissional no Brasil. Vamos conversar com Álvaro Venega. Ele é empresário e fundador da Enge Cursos, uma empresa que atua desde 1983 oferecendo formação de ponta em áreas como Power BI, Adobe, Microsoft, Autodesk, com certificação oficial, entre outros temas, voltados para inovação e tecnologia. Com uma trajetória sólida, a Enge tem sede em Curitiba, São Paulo e Brasília, e hoje ele vai compartilhar um pouco da sua jornada empreendedora e as tendências que estão moldando o futuro da capacitação profissional no Brasil. Seja muito bem-vindo, Álvaro, ao Mindcast. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos participar agora ativamente. Obrigada, Álvaro. Álvaro, a Enge atua com certificações oficiais como ferramentas, né, do pacote Adobe, Microsoft, Autodesk. Qual é a importância dessas certificações para as instituições de ensino e para o profissional obter? Muito bem, a certificação profissional ela é uma garantia de que você, profissional, tem o conhecimento, você, profissional, atende à demanda do mercado e você, profissional, domina as ferramentas. Então, muitas vezes o pessoal pergunta para nós: é só fazer o curso e já passa na prova? Não, tem que fazer o curso, um curso oficial de preferência autorizado pelo fabricante, Microsoft, Adobe, Autodesk, e depois de uns 3 a 6 meses de prática, aí sim nós vamos para a certificação. Porque as provas, os exames, melhor dizendo, eles focam no uso da tecnologia, mas de maneira objetiva. Então, é como você faz um projeto gráfico, como você faz um projeto usando Excel, como você faz um projeto arquitetônico usando o Revit, o AutoCAD, por exemplo. Então, você tem perguntas que não são exatamente só da ferramenta, e sim as perguntas cobrem metodologias. Então, por isso que é importante ter o curso e a prática para poder passar nesses exames. E aí sim, se você fez aqui em Curitiba, fez em São Paulo, fez em Nova York, fez na China, a prova é exatamente a mesma, ela só é traduzida para que nós não tenhamos uma dupla dificuldade. Então é isso. Para o profissional é muito importante
E no caso das universidades, cada vez mais hoje existe uma competição entre universidades. O que que eu, como universidade, vou oferecer para o meu aluno para que ele tenha mais chances profissionais? Então, um curso de arquitetura, se o arquiteto sai da universidade, ele vai ter o seu certificado, vai se cadastrar no Conselho Regional de Arquitetura, mas se ele tiver a certificação da Autodesk, por exemplo, ele vai ter muito mais chances de entrar pela porta da frente no mercado de trabalho, ter os melhores empregos e assim por diante. Então, Dani, isso daí é muito importante. A certificação, ela é um separador daquele que coloca no currículo: eu conheço muito bem o Excel, daquele que eu tenho a certificação oficial no Excel. Entendi. E como que funciona, Álvaro, o processo de credenciamento que vocês oferecem para essas instituições de ensino e empresas se tornarem habilitadas a aplicar esses exames de certificação profissional? Muito bem. As instituições de ensino hoje elas estão sendo credenciadas e para isso elas vão usar as suas próprias estruturas para aplicar os exames, vão passar por capacitação das pessoas responsáveis pela integridade do processo. E como eu falei, uma certificação conquistada em Hong Kong vai ter o mesmo valor daquela conquistada em Belo Horizonte. Então, por quê? O padrão tem que ser exatamente o mesmo. E essa certificação é cada vez mais importante em âmbito internacional, e as instituições de ensino, então, estão em pleno processo de credenciamento. E lembrando-se, os alunos que tiram certificação nas suas universidades poderão participar das seletivas para os campeonatos mundiais. O que é esses campeonatos mundiais? Esses campeonatos mundiais, eles pegam alunos de até 22 ou 25 anos, dependendo da tecnologia. De Microsoft e Adobe, nós teremos agora no final de julho os campeonatos mundiais para Excel, para PowerPoint, para Word e para o mundo da Adobe também. E aí, os universitários que conquistam as certificações, eles participam da Seletiva Brasil, que esse ano reuniu quase 200 participantes, literalmente da região norte à região sul, e nós temos então esse ano dois representantes para Adobe e mais 6 representantes para Microsoft, né? E acontece lá em Orlando, na Flórida, esse ano. Ano passado aconteceu em Los Angeles, e aí a disputa é de gente grande e altamente competente, porque são os melhores de seus países e uma participação da ordem de 110 países, né? Então, aqui de Curitiba, nós tivemos a Brenda, que conquistou a medalha de bronze para o Brasil em Excel, rompendo então uma tradição de quase 8 anos só dos asiáticos. Nossa. Então, a capacidade brasileira é um negócio espetacular. Já tivemos medalhas também do mundo da Adobe. A mais recente, inclusive, foi do Egberto, rapaz lá de Alagoas. Ou seja, a criatividade ela não está restrita a esse ou aquele estado. E ele nunca tinha saído de Alagoas e foi até os Estados Unidos e trouxe para nós a medalha de bronze. E já tivemos 2 medalhas de prata também em Adobe. Então, é muito importante porque coloca a capacidade, a habilidade brasileira com criatividade no âmbito mundial, né? Você comentou, Álvaro, sobre, e muito bem colocado, sobre o profissional que se gradua em arquitetura, vai para o mercado de trabalho, tendo uma certificação do Autodesk, por exemplo, né? E eu, como RH, quantos currículos eu não recebo que coloca lá, Excel avançado,
a pessoa não sabe fazer um PROC-V, por exemplo. Exato. Né? Coloca lá assim, eu tenho o pacote Photoshop, entre outras coisas que conforme a profissão necessita, né? Se eu vou contratar um marketing, por exemplo, eu já pergunto, você tem conhecimento com Photoshop? Qual é a ferramenta que você usa? E muitos vêm no currículo, todos são avançados no currículo, né? De intermediário a avançados, todos colocam lá. E a gente, como recrutadora, não quer dizer que nós temos o conhecimento de todas essas ferramentas, a gente sabe aquilo que nós usamos. Então, se eu for trabalhar uma vaga de arquitetura, né, um arquiteto, eu não tenho domínio dessa ferramenta, eu vou em cima do que ele está me passando. Na prática, qual é a diferença entre fazer um curso comum, que ele vai colocar lá no currículo que ele tem o domínio, que ele tem avançado, ou fazer um curso com a certificação oficial de uma marca como, por exemplo, a Autodesk, que nós falamos aqui? Então, lá na Engie nós temos os cursos oficiais com certificação. Então, o que acontece? A pessoa faz o curso e ela tem o voucher para voltar em até 6 meses para fazer o exame de certificação. Como você falou muito bem, Dani, o recrutador ele se vê numa situação complexa, porque ele recebe dezenas, centenas de documentações, currículos, e que currícula, né? Na verdade, no plural. E o que acontece? Todo mundo sabe tudo. Exatamente. E você vai gastar tempo, vai contratar, nós já fomos contratados várias vezes para aplicar provas para conseguir ver o nível do pessoal. E realmente é sofrível, né? Então, quando você tem uma certificação, essa certificação ela já ajuda muito para o profissional que tem e o pessoal de RH. Aliás, quando nós conquistamos uma certificação oficial da Microsoft, da Autodesk, da Adobe e do Meta também, né, para quem cria campanhas de Instagram, Facebook, etc., nós temos como atrelar o código que nós recebemos no LinkedIn. E no LinkedIn, então, você vai ter como procurar no perfil da pessoa, na seção de licenças e certificações, e vai aparecer o dia que a pessoa conquistou, qual que é a validade daquela certificação, e na hora que nós clicarmos, o que foi exigido no exame de certificação. E aí sim, o recrutador, o profissional de recursos humanos, ele vai ter então um caminho muito mais curto de fazer a sua pesquisa e iniciar um processo muito mais rápido de preenchimento de vagas qualificadas. Aumenta a assertividade, né? Sem dúvida, é uma certeza que você tem, porque o processo todo tem uma integridade internacional, então não é uma provinha. Inclusive, durante os exames, você tem múltiplas escolhas, que são as perguntas de metodologias, e depois você tem a prova prática na ferramenta. Então, por exemplo, no Photoshop troque o céu nublado por um céu com poucas nuvens, céu azul com poucas nuvens. E a pessoa vai fazendo e uma inteligência artificial por trás vai conferindo se a pessoa aplicou os comandos corretos e de maneira rápida. Você falou agora sobre inteligência artificial, né? Álvaro, como que você vê? Porque a inteligência artificial está ganhando uma força absurda, isso para todas as áreas, né? Se eu for falar na minha área, o quanto ajudou hoje a gente ter a inteligência artificial para criar currículo, por exemplo, que eu sou da época de receber, manual, né? E recebia dentro de envelopes os currículos, muitas vezes escrito à mão, comprava na livraria, na papelaria, né, o modelo de currículo e escrevia. Então, isso, assim, para a gente foi um ganho fantástico, assim como para todas as outras áreas, né?
Como que você acha que isso vai impactar a forma de ensinar, né, já que vocês são da área de educação, e do outro lado, em aprender? Muito bem. Então, o tema da inteligência artificial, ele basicamente ele já vinha num processo, ele começa com o que nós chamamos de machine learning, né? Ou seja, o aprendizado do, do sistema, né? O sistema vai aprendendo, e a partir de novembro de 2023, aí sim apareceu o ChatGPT, que todos nós conhecemos hoje, Uhum. seguidos por outras ferramentas. E o que acontece? Para o pessoal de educação, você tem várias vertentes do emprego. Na geração de estrutura curricular, no desenvolvimento de materiais de apoio, no desenvolvimento de avaliações, mas sempre com o olhar crítico do educador, porque a inteligência artificial ela está no início. Uhum. Então, hoje, nós ouvimos muito o pessoal falar no termo aí da tal da alucinação, né, da inteligência artificial, ou às vezes ela aprendeu alguma coisa errada, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Do lado dos alunos, claro que é uma tentação muito grande, né? Como que eu faço um texto para o meu professor? Isso. Então, e aí existe o movimento contrário. Já existem inteligências artificiais para verificar se o trabalho que o aluno entrega foi feito com inteligência artificial. Então, e mesmo porque, se você fizer 5 vezes a mesma pergunta para qualquer inteligência artificial, você vai ter 5 respostas diferentes, né? Então, mas ainda assim, a metodologia, ela, no uso da inteligência artificial, ela tem que ter sempre o crivo crítico, né? Uhum. E o crivo crítico as pessoas têm que aprender realmente, não é só usar a inteligência artificial. E falando em inteligência artificial, nós já temos 3 certificações em uso de inteligência artificial para uso convencional, uso empresarial e para desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial. Por quê? Nossa. Porque já existe uma padronização que as empresas começam já a exigir. Nós abrimos uma vaga recentemente e que nós tínhamos então uma prova prática de inteligência artificial. A pessoa tinha que entregar um resultado tabulado em 15 minutos a partir de uma pesquisa de mercado. Então ela tinha que fazer a pesquisa de mercado e entregar o resultado tabulado, tudo com a ajuda de IA. Dos 30 candidatos, eu posso dizer que 8 desistiram porque não se sentiram confortáveis em Uhum. usar IA, e o restante foi, e dos 30, 8 saíram, e outros 8 conseguiram chegar com o resultado, já com a tabelinha da pesquisa. Você falou sobre o curso da inteligência artificial empresarial, né? São 3 cursos, né? 3 Pessoal, certificações. 3 certificações, perdão. Pessoal, empresarial e o terceiro? E o outro de desenvolvimento de sistemas com Desenvolvimento apoio de de sistema. IA. Por que eu estou te perguntando? Eu tenho visto, a gente olha agora as vagas, principalmente pega ali uma vaga de início de gestão até uma gestão mais sênior, é unânime estar pedindo algum tipo de conhecimento na inteligência artificial, até porque muitas coisas foram automatizadas, né, Álvaro? A gente já não faz mais ali na unha, Exatamente. como eu digo, né? E isso a gente não está falando de multinacional e empresa grande, a gente está falando de médio empresário, Exato. pequeno empresário já está automatizando seus processos porque entendeu que isso é uma virada de chave, que é um ganho para ele, para o negócio dele. Especificamente, essa certificação de IA empresarial, ela vem de encontro a isso que eu estou te falando? Então, por exemplo, eu sou gestora de RH,
não domino inteligência artificial. Eu sei aquele mínimo, Álvaro, que é mexer no chat GPT, que é em uma plataforma, alguma coisa assim. E eu quero ser competitiva no mercado de trabalho dentro da minha área. Eu procuraria essa certificação empresarial? Sim, essa certificação em inteligência artificial para uso empresarial, ela não é só fazer prompt, é cuidar da segurança da informação, cuidar dos aspectos éticos, né? E esse trinômio, ele acaba sendo muito importante. Tanto é que muita gente sabe fazer prompts sensacionais, mas Uhum. vai fazer essa prova, não consegue passar, porque fica nas questões de ética e jurídicas e na questão também de segurança da informação. Então, hoje as empresas não estão usando, por exemplo, o ChatGPT gratuito. Elas fazem a contratação do ChatGPT empresarial ou do da Microsoft, né, o Copilot ou o Gemini do Google, sempre usando o quê? A contratação corporativa, porque a contratação corporativa ela impede que, que ocorra o machine learning para o geral. Senão, daqui a pouco, eu posso pegar e perguntar: dadas as pesquisas da empresa X, como eu posso me posicionar para concorrer com essa empresa? Ah, Então, isso tudo acaba sendo muito importante. E aí é que, para você ter uma ideia, essa certificação, ela é de um instituto que chama CCS, Critical Career Skills, ou seja, são as habilidades críticas para carreiras. Então, Critical Career Skills. Então, muito importante. E aí sim, por isso que esse mundo de certificação, ele só cresce. Porque todo mundo chega lá, eu uso desde criancinha a inteligência artificial. E não é bem assim, a gente tem que saber usar e ter todo o contexto de utilização. uhum. Dentro das empresas, cresceu-se muito a universidade corporativa, né? Uns anos atrás, assim, quando falava, eu, por exemplo, pensava, nossa, como será que é fazer? Tive a oportunidade de implementar uma universidade corporativa, tirar do papel e colocar ela para funcionar dentro de uma empresa, e ainda isso foi em 2018, não era o que é hoje. 2018 foi ontem, mas mesmo assim, pega 2018 para hoje, hoje você tem um boom que você pode escolher, inclusive, de comprar a universidade corporativa pronta e você coloca logo da empresa. Na Exato. época a gente fez na unha. Contratamos o Moodle, gravamos os cursos, editamos, tudo padronizado para a realidade daquela empresa. E a gente tem aí empresas de grande porte, assim como instituição de ensino, Álvaro. Uma empresa que tem ali uma plataforma, uma universidade corporativa já bem desenhada, bem estruturada, ela pode fazer essa parceria com a ENGIE para também trazer essa certificação para dentro da empresa. Então, sei lá, estou falando de uma empresa ali que tenha 5 mil funcionários, por exemplo, que daí o custo para ela é muito melhor ela trazer para dentro do que deslocar os funcionários. Sem dúvida. Nós temos já o convênio com algumas instituições, tanto do mundo público quanto das empresas particulares, em que nós levamos, então, marcamos um dia, levamos, instalamos o ambiente de certificação e aplicamos os exames de certificação. Então, marca um dia, um horário, uma tarde, às vezes uma quinta-feira à tarde, uma sexta-feira à tarde, e o pessoal faz as provas de certificação. Para aqueles que preferirem, podem ir no nosso escritório aqui em Curitiba, ou em São Paulo, Brasília, Uhum. que aí é só fazer o agendamento no melhor dia e horário, né?
Então, eu, como universidade corporativa, eu posso ministrar o curso e depois entrar em contato com vocês para certificar aquilo que foi ministrado internamente. Exatamente. Nós tivemos um case agora recente com um grande banco que tem escritórios aqui em Curitiba, que colocou a sua equipe para fazer as certificações no Microsoft Azure, que é o trabalho em nuvem do banco que fica na Microsoft. Então, eles precisavam que todos os funcionários de TI tirassem essa certificação, inclusive por regulamentação do Banco Central. Então, muito importante, fizemos a parceria, fomos lá e aplicamos a prova, porque o pessoal começou a reclamar, porque não tinha horário, né? Era muita gente em pouco tempo. Isso. Então, nós fizemos isso de uma maneira muito interessante e bem objetiva. Perfeito. Eu pergunto porque a gente se depara exatamente com isso, né? Tirar o colaborador. Porque quando você está falando ali de 5, 10, você dá um jeitinho, né? Quando você está falando aí de um número maior, é muito mais interessante essa parceria do que o deslocamento do colaborador. Aqui em Curitiba foram 83 pessoas para fazer. Isso já gera uma logística toda. Isso. Né? Então, pronto. Fomos lá e em 3 tardes resolvemos o assunto. Perfeito. Álvaro, você como empresário, empreendedor da área de educação no Brasil, quais competências técnicas e comportamentais você acredita que hoje são indispensáveis para qualquer profissional, independente de início de carreira ou um profissional mais sênior aí? Bom, primeiro o que as empresas querem. Quem saiba encarar problemas procurando e desenvolvendo soluções. Isso é o básico. Do lado técnico, que a pessoa tenha a competência no ferramental que ela vai usar, né? E do lado que é o mais perigoso hoje em dia, né? Que é o comportamental, é ter pessoas realmente engajadas do ponto de vista de comprometimento, se comprometeu ir até o ponto B, não é para depois encontrar no ponto C, né? Então, muitas vezes, por que foi no ponto C? Porque eu achei melhor. Não, o combinado era B, vamos no B, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vive falando, né? As pessoas hoje têm medo de perder a posição para a inteligência artificial. Na verdade, a gente vai perder se não souber usar a ferramenta que é a inteligência artificial. Por outro lado, muita gente competente, realmente competente, conquista suas vagas e acabam perdendo depois pelo momento comportamental. Então, isso é o dia a dia do RH. É o dia a dia do RH, exatamente. Exatamente. Então, a nossa mensagem basicamente a gente está focado em garantir um dos pilares, né, que é o quê? A proficiência, demonstrarmos, conquistarmos e comprovarmos a proficiência nos ferramentais tecnológicos, né, como o caso das certificações e todo o processo de preparação. Então, os nossos cursos aqui em Curitiba têm mais de 20 anos, né? Treinamos tantas empresas boas, pequenas, médias, grandes, gigantes aqui em Curitiba. Recebemos periodicamente, eu mesmo uma vez ministrei um curso aqui em Curitiba com pessoas que vieram de Belém do Pará, veja só, porque todo mundo, já que tinha que sair, vamos para uma cidade espetacular que é Curitiba, né? Então é isso, Dani. A gente vem trabalhando a parte de certificação e capacitação. Uhum. Com esse universo digital, né, que outra coisa que deu um boom aí gigantesco, fala-se muito sobre storytelling, né, algo que eu nunca tinha escutado falar, e com o universo digital aí, nem sei se a gente está aprendendo da maneira correta, porque a gente sabe daquilo que nós
escutamos. E que tem sido uma das habilidades mais faladas, né? Como que vocês trabalham esse tema nos cursos? Bom, excelente pergunta. Nós temos, inclusive, cursos específicos de storytelling para educação, aquela situação. A gente aprende com uma história que alguém viveu ou a nossa própria história. Isso. E ela precisa ser contada para que a gente entre no mesmo conhecido rapport, né? Entrar na mesma frequência de pensamento. Então, nós temos um curso desse de storytelling para educação espetacular. E temos também o storytelling de dados para o mundo do Power BI, veja só. Então, Nossa. análise de dados e estratégia de negócios com storytelling de dados. Então, isso é muito importante, né? Então, frequentemente nós temos webinars que nós promovemos, então dá para ver de onde tiver, né? As pessoas não precisam se deslocar. E um dos assuntos é o storytelling em dados, porque é tudo uma sequência para que a gente entenda que tem dados escondidos que eles estão lá e que nem sempre nós conseguimos ver. E aí, usando os dashboards, né, os painéis de dados, a gente começa então a ver correlação entre dados e aí descobrir alternativas de negócios. Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível juntar o storytelling para um Power BI. Exatamente, tem até alguns livros já sobre esse assunto e é muito interessante. É a primeira vez que eu vi um Power BI, parecia que eu estava vendo em mandarim. Olá, pessoal. E aí, estão curtindo o nosso bate-papo? Então aproveitem também para conhecer o meu primeiro livro, Da Imagem Ideal ao Candidato Real. Esse livro reúne mais de 20 anos de experiência na área de recrutamento e seleção, com práticas, estratégias e case de mercado. Então, para você que é da área de RH, pequeno ou médio empresário que está com dificuldade de contratar, esse livro foi feito para você. Adquirindo esse livro, você também me ajuda a manter esse canal no ar. E como adquirir? Você pode adquirir em formato de e-book através da plataforma Hotmart ou em formato físico através das plataformas Amazon, Editora Lux e o meu Instagram, por apenas R$ 39,90. Bora lá, pessoal, clica aqui no link abaixo e adquira logo o seu. Álvaro, você tem uma empresa que está no mercado desde 83, então o que ela acompanhou do avanço tecnológico não é brincadeira, né? De como iniciou ao que hoje nós temos aí no mercado. Como que vocês se adaptaram e acompanharam essa evolução tecnológica? Bom, no começo da empresa eu ainda estava estudando, eu fazia a USP, né? E eu abri a empresa, eu estava no terceiro ano. E nem se falava em empreendedorismo, não existia nem o Sebrae, né? Ou se existia, ele não era atuante como é hoje. E, e a novidade na época era a programação em BASIC e em microcomputador, porque computadores eram artigo para empresas realmente grandes, né? Uhum. E aí fomos evoluindo. O nosso início em 83, as pessoas nem tinham computador ainda, para você ter uma ideia. Então, eram para empresas e aí fomos evoluindo cursos, aí tínhamos que vender até os computadores, né? Tem uma história maravilhosa em 85 que nós fizemos a venda e a capacitação dos primeiros servidores de 83 municípios no estado de São Paulo. Olha que beleza. Nossa, que Que máximo! muitas prefeituras receberam o primeiro computador e as pessoas, o que eu faço com isso? Né? Então, muito, muito marcante. E aí nós vimos depois a chegada da multimídia, depois a chegada da multimídia, ouvimos um zoom zoom de uma tal de Information Superhighway que iria mudar a vida de todos. E
No ano seguinte mudaram o nome complexo para internet, que ficou e pegou. E aí a nossa empresa realmente cresceu bastante, né? Nós tínhamos situações muito interessantes, né? Turmas cheias manhã, tarde e noite, até turmas aos domingos. E aí viemos para Curitiba, né? Em 2004, né? Em 2004 viemos e estamos aqui até hoje, depois da multimídia. E nessas épocas, né, no começo da multimídia e depois da internet, nós ainda íamos nos congressos, né? O único jeito de ter a informação era viajando, né? Hoje a Uhum. gente também continua viajando, mas para alguns determinados congressos, né? Hoje a gente pode até participar dos congressos online, ao vivo, né? Mas é um desafio. E aí a cada evolução, agora a inteligência artificial entrou em todas as ferramentas. Hoje nós temos Power BI com inteligência artificial para fazer o sonho que todo mundo gostaria de executar, que é não só analisar os dados passados, como ele dar previsões para o futuro com o uso da inteligência artificial. Da mesma forma, nós podemos sistematizar criações no mundo da Adobe. Nos mandam foto retangular na horizontal e eu preciso publicar na internet na vertical. E eu falo, preciso fazer. E ele acerta a imagem para nós espetacularmente. Da mesma forma, nós temos inclusive webinars, né, de Excel com inteligência artificial espetacular, não percam. Então é só entrar lá no site da Engie, em eventos, eles são gratuitos e acontecem aí durante a semana e as empresas liberam 1 hora e meia os seus colaboradores para participarem desses webinars. Álvaro, você colocou muito bem a questão sobre o profissional que tem medo de perder a cadeira para a inteligência artificial. E que nós sabemos que, na verdade, ele vai perder se ele não se qualificar, porque a inteligência artificial pode ser uma grande aliada nossa, né? Pode não, é para ser uma grande aliada nossa no dia a dia. E você também contou que você usou isso em um processo seletivo. Você pode contar um pouco mais para nós como que foi? Sem dúvida. Nós fizemos uso da IA no processo seletivo de uma maneira muito interessante, né? Primeiro, explicamos com riqueza de detalhes qual era o perfil que nós estávamos procurando, né? Então, o primeiro prompt era: estamos fazendo recrutamento de profissionais para atuar no segmento, quais tarefas seriam necessárias, quais os relatórios semanais seriam necessários, mensais, que deveria usar recursos de inteligência artificial também, recursos modernos de LinkedIn, recursos variados e teriam cotas de trabalho, etc. E a partir daí o ChatGPT já começou a querer dizer: calma, calma, agora eu vou pedir para você me ajudar nas seguintes etapas. E o ChatGPT, então, ele fez sugestões, pedi 4 sugestões da descrição da vaga. Isso foi muito interessante. E depois a que eu escolhi, eu falei, eu gostaria da terceira com algumas alterações, aí disse quais seriam, aí ele foi adequando, depois peguei aquele texto, depois fui trabalhar, porque lembrando-se, a IA não é para começar e terminar, é para ajudar a ganharmos o quê? Produtividade. Uhum. Aí depois lapidei o texto do jeito que eu queria e falei: olha, o texto que vamos usar será este. A partir deste texto, que é o que eu atualizei, coloquei lá, vamos dar início.
quais requisitos eu vou solicitar dos candidatos? Aí ele já foi dando uma lista. Por favor, não passe de 10. Reduziu para 10. Por favor, número 3 e 4 não pode. Aí foi acertando, então, até os 10 requisitos. E aí ele foi nos ajudando até o que eu tenho que mostrar, porque a nossa seleção a gente faz uma web conferência para apresentar novamente a vaga. Uhum. E isso é importante por quê? Porque nós já vamos, então, reduzindo o funil, né? Faz uma primeira pré-seleção, né? Primeiro, a auto-pré-seleção, porque as Uhum. pessoas que vão aparecer ou não, né? Depois, nós fazemos a entrevista online. Então, para a entrevista online, que perguntas você me sugere? Então, isso foi muito interessante. Aí fui debatendo até refinar. E aí depois, bom, vamos agora à parte da visita na empresa. Na visita da empresa, nós fazemos uma apresentação. O que você sugere que eu apresente? Então, muito interessante, porque eu já tinha na cabeça o que eu ia apresentar. E ele deu mais 2 sugestões que tá aí. A IA me ajudou. Então, fomos indo. Não cheguei no ponto de, por favor, monte o PowerPoint para mim. Não cheguei, mas já vi casos em que você gostaria que montasse. Não é necessário. Aí eu peguei o meu PowerPoint e mandei para lá e falar. E agora? Faça uma crítica. Coloque mais figuras, não sei o que e tal. Então foi bem interessante. E depois, de novo, que testes práticos eu devo aplicar? Porque uma coisa é, todo mundo conta histórias, não existe certificação em processos técnicos de venda, por exemplo, que era a vaga que eu estava procurando preencher, né? Então, que testes vamos aplicar? Então, isso foi muito importante. Qual teste de uso de inteligência artificial você me recomenda? Então, tudo isso foi muito interessante. Mandei para uma profissional de RH, que atua inclusive aqui em Curitiba. Falei, o Uhum. que você achou? Ela, gente, você foi louco, você usou IA em todas as etapas e de uma maneira que ficou interessante, porque eu fui debatendo, não fui só aceitando. Você moldou conforme a realidade que você precisava. Exatamente, porque o grande erro é muita gente pergunta, copy, Isso. paste e acabou. Falando nisso, teve um dia maravilhoso. Eu recebi uma mensagem interna do Google Chat em que a pessoa fez copy-paste para dizer que iria faltar no dia seguinte. Só que ela deixou parte do prompt. Então as pessoas estão usando o dia todo essa. Então, e aí foi interessante, porque eu peguei aquela mensagem e joguei no ChatGPT para ver o que ele iria responder. Então, dada a informação inicial, qual era a resposta que eu poderia dar? Até que ficou próximo do que eu iria escrever, mas eu preferi escrever com as minhas palavras. Uhum. Mas eu diria que o nome mais feliz da IA que tem hoje no mercado, eu diria que é a da Microsoft, porque ele é um copilot, ele é um copiloto, não é para ser o piloto. O protagonista é o profissional, ele vai usar como uma ferramenta de assistência. Por exemplo, da Adobe. A Adobe lançou agora o AI Assistant, que você coloca um contrato e você faz perguntas abstratas para o contrato. Se a pessoa atrasar 15 dias, quanto que vai pagar no final? Ele pega qual que é o valor da multa, qual que é o valor do custo diário de atraso, faz a conta e te entrega.
Então, espetacular. Então, eu digo que o IA, ele é uma ferramenta para a gente ganhar produtividade. E se tem uma coisa que o nosso país precisa é ganhar produtividade. Exatamente. Você colocou assim sobre as pessoas estarem usando, né, a IA, e a gente percebe, até porque quando você convive com a pessoa, você sabe o tom que a pessoa fala, você sabe algumas palavras são recorrentes no vocabulário daquela pessoa. Então eu já recebi mensagens de IA de pessoas que eram do meu time, que falavam assim, mas fulano não fala assim, né? Esse aqui não são os modus operantes dessa pessoa. Então, só para a gente reforçar esse cuidado, né? Porque ela vem com uma ferramenta maravilhosa, eu vejo isso, e isso que eu conheço de IA, 5% do que você conhece. Então, é muito pequenininho, mas vejo que ela vem com uma ferramenta para agregar, justamente para ganhar produtividade, mas que não pode perder a nossa essência, né? Não pode ser robotizada. Eu pegar ela e jogar. Até porque ao invés de eu galgar degraus profissionalmente, eu começo a andar para trás. Que essa é uma preocupação que eu, como RH, tenho da nova geração. De pegar aquilo pronto e falar assim, não preciso mais pensar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que saibam trabalhar essa ferramenta para ganhar produtividade, para aquelas tarefas mais operacionais serem feitas com mais rapidez, mas a gente quer a essência do profissional no dia a dia, né, Álvaro? Sem dúvida. O caminho é usar como um assistente. Eu me lembro que anos atrás, um desses visionários de tecnologias para o futuro, ele falou que os assistentes iriam crescer muito. E depois deram o nome de inteligência artificial, que é alguma coisa, às vezes até relativamente fantasiosa, porque se nunca ninguém ensinou o machine learning, né? Nunca ninguém fez, nunca foi ensinado, como que ele iria inferir isso aí? Então, por isso, em algumas inteligências artificiais já tem a ideia do que eles chamam da alucinação, que é quando ele começa a querer inventar. Uhum. Então, tem que se cuidar sempre de falar, não invente só o que você... Tanto é que as boas inteligências artificiais, elas dão, inclusive, a informação de como é que elas se basearam para dar uma determinada solução. Então, isso é muito importante. E aquela história que eu falei, o tripé do IA é fazer o prompt, cuidar dos aspectos de ética e legais, né? E a segurança da informação. Uhum. Falando em segurança da informação, existe aquele órgão federal que chama COAF, né? Uhum. A COAF baixou uma norma proibindo os seus colaboradores de fazerem uso de IA pública. A pública se diz é aquela A pública, aquela do que a gente não paga. é a gratuita. A gratuita. Uhum. Porque lembrando-se, toda pergunta gera uma aprendizagem para a máquina. Então, se você está fazendo uma investigação usando IA, alguém pode fazer o uso do processo de investigação para fazer uma contra-utilização da informação. Então, por isso que tem que usar as IAs fechadas, né? Tem um determinado banco que faz uso de 14 IAs fechadas para que nem departamentos internos ao banco uma saiba o que a outra está fazendo. Tamanha a importância de se resguardar processos e informações. Esses dias atrás eu estava assistindo um podcast com o presidente de uma grande empresa aí, uma empresa de inovação, e ele, agora você falando, me remeteu a esse podcast, porque ele realmente falou que dentro da empresa dele eles usam demais, né, a IA, o chat e tudo mais, mas que é proibida gratuita.
E tem uma chinesa, que eu nunca tinha escutado falar, eu ouvi nesse podcast, de uma chinesa que está entrando no mercado, ou já entrou também, que é para ser concorrente do ChatGPT. A DeepSeek, exatamente. Isso. Então, as gratuitas, elas são excelentes para coisas genéricas. Agora, se você realmente quer colocar a utilização de maneira estratégica, ela tem o seu preço, Uhum. mas ela te traz o quê? A segurança e o trabalho coerente, né? O trabalho com ética, né? Uhum. No caso da Adobe, por exemplo, se você faz a descrição na criação de uma imagem a partir do zero, a Adobe busca imagens do seu banco de 500 milhões de imagens, que ela pagou por isso, ela paga pelo uso, então de maneira ética ela aplica. Se eu chegar e falar, eu quero uma pessoa de 1,80 m jogando basquete, eu quero tênis da marca tal, vem uma resposta. Para isso, você precisa ter autorização do dono da marca registrada. E se você usar determinadas outras IAs, ele pega e coloca. E Uhum. aí você pode estar infringindo direitos autorais, marcas registradas. Então você tem cuidados específicos com cada IA, com cada aplicação de resultados de IA. Então, se você está usando o resultado de um estudo que foi feito e que não foi divulgado de maneira pública, você pode estar incorrendo em problemas de ética e problemas legais também. Então, para evitar problemas legais, no caso da Adobe com relação a imagens, eles não colocam marcas de carro, marcas em geral. Sim. Ah, eu quero um whisky marca tal, quero uma roupa marca tal. Ele vai colocar uma marca genérica para você, que não existe, para evitar que você tenha problemas. E no caso da Adobe, eles ainda têm uma apólice de seguro para que o usuário tenha tranquilidade de que ele não vai ter problemas de utilização de imagens que não foram negociadas, não foram liberadas. Nossa, que interessante, eu não sabia, não tinha a mínima ideia que era assim. Exatamente. Senão você chega e fala: olha, comprei uma imagem gerada por inteligência artificial e ela está me trazendo problemas. Então, pronto. Ela, com a Adobe, não tem esse problema. Nossa, muito bacana. Álvaro, como que empresas ou instituições de ensino chegam até vocês, né? Eu tenho lá, que nem eu falei, a universidade corporativa, eu ministrei o curso e agora eu quero certificar o número X de colaboradores. Como que eu acho a sua empresa? Nós estamos aqui em Curitiba, né? E temos aí o nosso website eng.com.br. Estamos também nas mídias sociais, né? E dá para nos encontrar aí com bastante facilidade. Nosso escritório aqui no centro, em Curitiba. E muito importante essa visão que a gente procura passar, tanto da IA como a parte de certificações, porque é o quê? É o atestado internacional de competência, de habilidade da pessoa. E uma pessoa que saiba mexer bem no ferramental, ela vai trazer uma produtividade interessante, que é o que as empresas precisam, o país precisa, inclusive os órgãos públicos, né? Exato. Então, nós temos aí uma demanda interessante da ordem de 30 a 40% dos nossos alunos vêm através de órgãos públicos da região sul toda aqui para Curitiba, né? E temos feito esse trabalho aí já há 20 anos aqui em Curitiba. Então, Que máximo.
Álvaro, muito obrigada por essa aula. Eu não falo que foi um bate-papo, foi uma aula porque eu aprendi muito e me interessou demais saber que já tem a certificação de IA no âmbito empresarial, porque a gente sabe que isso daí é um caminho sem volta, né? Não tem como. Então, obrigada pela aula que você deu aqui. Foi um prazer enorme te receber. Muito obrigado e contem conosco aí para próximas oportunidades. Obrigado. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não foi um bate-papo, foi uma aula que nós tivemos aqui. Vamos deixar todos os contatos da Engie aqui. E se vocês gostaram, por favor, curte, compartilhe, comente. E comentem também algum tema que vocês queiram que eu traga, mercado de trabalho, negócios, tá bom? Muito obrigada.